Vamos começar agora com prestação de serviço. Celso Russomano está em Brasília, vai participar aqui com a gente, mas antes eu vou trazer um caso que é um desrespeito. A Terezinha, ela entrou em contato com a Patrulha do Consumidor porque ela ficou indignada com o tratamento que a mãe dela, a Dona Maria, recebeu em um supermercado lá em Cotia, na Grande São Paulo. A Dona Maria, ela queria fazer um cartão de crédito normal do supermercado. Agora, o cadastro dela foi negado por causa da idade, gente. Olha que absurdo. Acredito. Pois é, Brito, é um absurdo. Vamos ver a reportagem do Carlos Cavalcante para entender melhor esse caso. Nós da Patrulha do Consumidor estamos no distrito de Calcaia do Alto, que pertence à cidade de Cotia, que fica a cerca de 45 quilômetros da capital paulista. Viemos até aqui para apurarmos uma denúncia que foi feita pela senhora Terezinha Alcina de Melo, que é auxiliar de cozinha. Ela nos informou que no dia 23 de janeiro desse ano, um supermercado aqui da região acabou recusando de dar um cartão para sua mãe, que tem 82 anos. Dona Terezinha, tudo bem? Essa moça aqui é a... Minha nora, Nathalie. Nathalie. Isso. Vocês duas foram ao supermercado levando a Dona Maria Isso, para fazer um cartão de benefícios, um cartão de compras. com certeza. E o que aconteceu no supermercado? No supermercado fizeram o cadastro e pediram para mim aguardar em casa. Deu um erro lá, ela falou. Aí eu vim, como não me ligaram, eu retornei. Ela disse que não poderia fazer o cartão para minha mãe devido à idade dela. Ou seja, sua mãe é uma pessoa de 82 anos, pelo que nós apuramos, é uma senhora ativa, uma senhora que trabalha, sempre se preocupou em pagar o INSS e ela está aí dentro chateada com tudo que aconteceu. Muito chateada, porque isso é uma discriminação, né? Agora, Nathalie, vocês não se conformam com o que houve, né? Não, nem um pouquinho, porque a moça ainda falou pra gente voltar lá depois de 3 meses e fazer um novo cadastro mudando a data de nascimento dela. Ou seja, vai colocar ela com 80 anos, sendo que ela tem 82, que preconceito é esse? Agora a pergunta que todo mundo está fazendo é a seguinte: de que maneira a Dona Maria recebeu essa notícia de que ela não vai ter o cartão por conta de ter 82 anos? Então, quer dizer, uma culpa dela Pois é. é um crime ela ter 82 anos? É, isso daí. Ela perguntava, aí ontem eu falei para ela, ela falou, quer dizer, então só porque eu tenho essa idade eu não presto mais para nada, tenho que morrer. Ela está se sentindo Ah, chateada. muito chateada. Ela sempre fez as coisas dela normal, tanto que ela morava em Sorocaba, agora veio pra cá. Mas Sorocaba, ela andava Sorocaba todinha sozinha. Pegava até ônibus sozinha, sem precisar de ninguém. E é uma senhora que está muito bem de saúde. Muito bem, graças a Deus. Muito bem de saúde. Ela responde por ela mesma, sem precisar de ninguém. E agora, por causa disso, o mercado acha que a partir de 80 anos a pessoa tá morrendo. Não pode mais ter cartão. Dona Maria, tudo bem, Dona Maria? Ó, que senhora bonita, Dona Maria, tudo bem? Dona Maria ficou chateada que tá sem um cartãozinho, né, Dona Maria? Ficou aborrecida, né? É. Poxa vida, olha só, você que acompanha o programa, você que tá aí no palco, uma pessoa com tanto carinho, uma pessoa trabalhadora, né? E ela ficou assim constrangida, né? Você falou pra ela, mãe, não vai poder ter o cartão, aí ela ficou aborrecida. Ela ficou, porque ela falou, quer dizer, eu tenho a idade que tenho, recebo meu dinheiro, não posso fazer um cartão, então eu não presto mais para nada, tenho que morrer. Pois é, vamos procurar saber o que aconteceu. Para isso, nós vamos ligar pro supermercado Barbosa pra gente saber exatamente o que aconteceu. Solange, bom dia. Bom dia. É a Terezinha, que eu estive aí dia 23, falando com você a respeito de um cartão para minha mãe. Ah, sim. Então, você lembra, não sei se você se recorda, que foi negado? Sim, me recordo. Você pode me dizer por que foi que eles negaram? Olha, eu vou ver direitinho com a menina do cartão. Me liga daqui uma meia hora. Não, eu aguardo. Não, eu aguardo. É que a menina do cartão tá aqui. Mas você estava presente o dia que ela negou, você se lembra? Eu lembro, sim. Então, Mas você falou por que foi negado. não, você lembra que eu falei com você e você falou que não sabia que tinha essa lei, que essa norma. Que... Eu vi a senhora tinha 80 anos aí. Isso, daí eu falei pra você, eu falei, poxa, mas eu liguei, você disse que eu poderia vir e que não tinha problema da idade. Aí você falou, eu também não sabia. Você se recorda? Eu me recordo. Então. Um minutinho. Ah. Alô, Oi, tudo bem? quem é? Bianca. Oi, Bianca, você se recorda que eu estive aí com a minha mãe? Então, na verdade, eu veio um cartão com a Vitória.
Não, eu fui com você, eu fiz com você e depois fui falar com a Vitória também. Certo? Eu falei com as duas. Daí você se recorda que foi negado devido à idade da minha mãe. Então, daí você disse que passaria 3 meses, que o nome dela sairia do sistema e vocês alteravam a data do nascimento dela. Não foi isso que você me disse? Como vocês alteram isso? Olha, então, porque assim, a gente não consegue fazer se a pessoa já é maior de 80 anos. Por quê? A pessoa de 80 anos não pode comer? Não é questão disso. É questão que a Tricard, ela é conveniada pelo banco. Aí, cada cartão que a gente faz, é o banco que aprova ou não. Se não aprovar, não dá pra fazer mais nada, porque é eles que aprovam, entendeu? Aí você pediu pra mim esperar 3 meses, aí alterava a data de nascimento dela. Aí o banco aprovaria. Aprovaria. Mas tem... Menos anos, né? Mas tem como fazer isso? Dá pra tentar. E ficou claro que é uma discriminação, né, pela idade dela. Mas tudo bem, eu vou procurar meus direitos e a gente se fala. Muito obrigada. Nossa, ficou evidente mesmo que sua mãe passou por um constrangimento e continua passando. Com certeza. Continua porque ela entende o que houve, né? Porque se fosse uma pessoa que não tivesse na consciência dela, não ia... Para ela tanto faz, mas não, ela está ciente do que aconteceu e ficou muito chateada. Nós voltamos para o palco, deixando bem claro que se você em casa tem um problema, nós vamos atrás da solução. Carlos Cavalcante para a Patrulha do Consumidor. Ótima pergunta que foi feita pelo Cavalcante durante a matéria. Lá no meio da matéria ele perguntou assim, mas é crime ter 82 anos? É crime a pessoa ficar idosa? É crime a pessoa passar dos 70? É crime se aposentar? É crime ter cuidado de uma família, cuidar de criança, de neto, ter trabalhado a vida inteira, pagar os impostos ali todo mês, direitinho, bonitinho, ter sido honesto a vida inteira? É crime? Porque você, de repente, agora depende dos outros? É só despesa? Velho é só despesa? Cadê o respeito? Cadê o respeito? Esse cartão de supermercado aí, aliás, o supermercado se diz o supermercado da família. Pois é, o supermercado da família inclui avô, avó, bisavó e não só pai, mãe, filhos, né? Não é só criança que quer comer doce, biscoito recheado, tem também os velhinhos que querem o cartão do supermercado, que não é nada demais esse cartão. Mas ela perder esse direito é como se estivesse, na verdade, sendo agredida. Um preconceito, né? Só porque ela tem 82 anos. Aliás, tá aqui, né, essa senhora, né? Tá aqui, eu vou lá falar com a Terezinha a Maria com a mãe dela. Tem 82 anos e a Sejam filha muito dela é a bem-vindas. Terezinha. Dona Terezinha, oi, Dona Maria. Sejam muito bem-vindas. Dona Terezinha, fala pra mim, como que você se sentiu quando sua mãe falou pra você que não fizeram o cartão pra ela? Nossa, eu achei o cúmulo, né? Porque a pessoa confirmou que faria. Quando depois me avisar que a minha mãe, só porque tinha 82 anos, não podia fazer, né? Eu fiquei, nossa, é um constrangimento, né? E o que sua mãezinha falou pra você? Ficou muito chateada, bastante, bastante. Bom, nós já vamos falar com ela, com a Dona Maria, que eu tô vendo que ela tá aqui bem amoadinha, tristinha, né? Mas agora eu queria falar com o Celso Russomano, que está lá em Brasília. Mas fica tranquila, viu, Dona Maria? Que o Celso vai tentar resolver seu caso, viu? Celso Russomano, boa tarde. Boa tarde, Tice. Boa tarde, Brito, a todos que estão nos assistindo. Olha, esse caso, Tice, me deixa revoltado. E tem uma razão. A longevidade do brasileiro está crescendo. E a cada ano que passa, nós vamos ficando idosos com mais idade. E só não vai ficar idoso com mais idade quem morrer antes, que é uma coisa que ninguém quer. Então, o que a gente está fazendo hoje aqui no programa, defendendo uma consumidora idosa, é o nosso futuro, é a preparação para o nosso futuro, porque todos os que estão nos assistindo hoje, pela Rede Record de Televisão, para o Brasil e para todo mundo,
vão ficar idosos um dia. E não podem ser vítimas do que está passando a Dona Terezinha. Na verdade, Dona Maria, mãe da Dona Terezinha. Então, a gente começa aqui mostrando o que a lei diz em relação aos idosos. E, Brito, você sabe em que lei começa o direito dos idosos? Não. O direito dos idosos? Bom, eu acredito, Celso, que os idosos tenham absolutamente os mesmos direitos que as pessoas mais jovens, porque não é possível discriminar alguém pela idade, né? Eu acho que teriam até que ter prioridade, né? Pois é, vocês têm razão, vocês têm toda a razão. Os idosos têm todos os direitos que qualquer pessoa tem, só que eles têm alguma coisa a mais. Eles têm o Estatuto do Idoso, que dá aos idosos mais direitos ainda. E este, assim como a Constituição, devem ser respeitados. Então vamos começar orientando as pessoas que estão nos assistindo para que vocês conheçam os seus direitos. Vamos lá. O que diz a Constituição brasileira? Vamos começar com a Constituição brasileira. A Constituição brasileira é a lei maior, é a lei que dá norte, noção para todas as outras leis. Diz aqui, olha, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: artigo 3º, constitui objetos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então está muito claro aqui a idade. Então a pessoa não pode ser discriminada por causa da idade, de forma nenhuma. Isso é o que estabelece a Constituição brasileira. E ela vai além. Ela diz, Brito, como você bem colocou, e eu separei os artigos aqui para que a gente pudesse mostrar um por um, né? Diz o seguinte: dos direitos individuais e coletivos, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Significa que cada um de nós, independentemente de sermos jovens, adultos ou idosos, temos os mesmos direitos. E o artigo 230 diz o seguinte: a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo a sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Isso é o que estabelece a lei maior, a Constituição. Nós fizemos questão de separar esses artigos para quem está nos assistindo conhecer bem os seus direitos. Mas, além disso, existe o Estatuto das Pessoas com Deficiência. Olha lá. Esta é a Lei 10.741. Ela estabelece o direito, o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Dispõe sobre o Estatuto e dá os direitos aos idosos. Aqui. Diz o seguinte, no artigo 96. Dos crimes em espécie contra os idosos. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando o seu acesso a operações bancárias, que é o caso do que nós estamos falando, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário
ao exercício da cidadania por motivo de idade. Contratar. O contrato que eles estão fazendo com ela é um cartão de crédito para uso no supermercado. Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa por qualquer motivo. A pena é reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Então, tudo que nós lemos aqui, Brito, Tice, todos que estão nos assistindo, é para deixar bem claro quais são os direitos dos idosos. Como se não bastasse tudo isso, o Código de Defesa do Consumidor estabelece, inclusive, que é um crime com circunstância agravante quando cometido contra uma pessoa idosa. Então, o que acontece com a dona Maria? Ela está sendo vítima de uma afirmação falsa e enganosa e de uma discriminação por ser uma pessoa idosa. A lei estabelece que fazer afirmação falsa ou enganosa é crime. E a afirmação falsa é de que ela, com 80 anos de idade, não pode ter o cartão. Considerando, inclusive, que ela tem um rendimento de R$ 1.200 por mês de aposentadoria, benefício como aposentada, e ela gere os seus próprios recursos. Então, a lei estabelece que eles estão fazendo uma afirmação falsa e enganosa quando dizem que ela não pode ter o cartão pela idade. E a lei ainda é mais clara dizendo o seguinte: são circunstâncias agravantes dos crimes tipificados nesse código, em detrimento de operário ou rurícola, menor de 18 anos ou maior de 60 anos de idade. Ou seja, a pena se agrava, dobra a pena. Então, Brito, olha só a situação. Ô Celso, a gente aqui na Patrulha do Consumidor recebe todos os tipos de casos, gente jovem com problema de automóvel, comprou alguma coisa que não veio certo, cobrança indevida, gente mais idosa com problemas de saúde. Ela é um cartão de supermercado, mas ela é uma pessoa que, embora tenha 82 anos, ela domina a área. A gente está mostrando imagens aqui, cuidando das plantinhas, andando para lá e para cá. É uma pessoa que tem atitude. Por isso ela vai no supermercado, por isso ela faz suas compras. É diferente, por exemplo, daquela outra senhora, que depois a gente vai voltar ao caso dela, se não me engano é a Alzira, né? Que com 73 anos, quer dizer, mais jovem do que a dona Maria, ela não consegue sair da cama, ela precisa de fraldas geriátricas. Então, cada pessoa tem a sua própria história e as suas dificuldades. O mercado de trabalho, por exemplo, precisa das pessoas mais experientes e tem reconhecido isso. Porque onde você tem muitos jovens trabalhando, precisa ter alguém com a cabeça no lugar, com experiência para saber o que fazer na hora da dúvida. E isso tem que ser respeitado. Exatamente. Então, ela não merece passar por uma situação discriminatória como essa. E eu até sugeriria, não é o caso da gente ligar para esse supermercado Barbosa e ver se a história é assim mesmo, se de repente eles não vão mudar de ideia lá. Porque se eles tratarem todas as pessoas idosas como eles estão tratando a dona Maria, de 82 anos, eu acho que eles vão perder um bocado de clientes. Vamos ligar para lá? Eu acho que até a dona Maria está querendo falar alguma coisa. Pois é, Brito, a dona Maria está aqui muito emocionada. Eu tenho certeza que não foi nada fácil para ela, né, dona Maria? Como que você se sente? Você estava, assim, até emocionada e chorando ouvindo o Celso falar da lei. Aí fiquei nervosa com ela. Triste? Muito triste, né? É. Como que a senhora se sentiu quando te deram a notícia? Fiquei com vergonha de ir lá. Você ficou com vergonha. Tá vendo, Celso? Vergonha. Como resolver esse caso? Ela se sentiu discriminada, ela sentiu vergonha e ela tá realmente aqui muito triste, muito emocionada. Como que a gente resolve esse caso perante esse supermercado que fez isso com uma senhora? Vamos ligar lá. Vamos fazer a ligação aqui, nós já estamos ligando para o supermercado Barbosa e vamos conversar com eles. Eu gostaria só de relembrar o nome das pessoas com quem a Terezinha falou, para que a gente possa ligar para essas pessoas e conversar com elas. Com quem você falou, Terezinha? A Solange, Bianca e Vitória. A Solange, a Bianca e a Vitória.
As três que deram Tá para lá, você Solange, essa informação. A Solange é Bianca e Vitória. atendente. Deixa eu acrescentar uma pergunta, Terezinha. Esse cartão do supermercado é uma espécie de cartão de crédito para fazer compras no supermercado, né? Você não precisa dar o dinheiro, você passa o cartão. Depois, no final do mês, vem a fatura pelo banco. Karina? Boa tarde. Entendi. Brito, só um minutinho, Brito. Boa tarde. Quem fala? Karina, quem fala? Karina, é o Celso Russomano. Tudo bem, Karina? Tudo. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil pela Rede Record Televisão e para mais de 160 países. Estou eu aqui no palco da Record em Brasília. O Brito e a Ticiane Pinheiro estão em São Paulo. Nós estamos ligando para o supermercado Barbosa porque nós temos uma reclamação de um consumidor e nós gostaríamos de falar com a pessoa responsável pelos cartões de crédito que vocês cedem aos consumidores do supermercado. Só um momentinho que eu vou chamar ela, tá? Tá bom. Quem é que eu vou falar? Oi? Com quem que eu vou falar? Com a Bianca. Bianca. Pois Só um não. momentinho. Muito obrigado. Bom, A Bianca pra deve ser relembrar uma pra pessoa você que jovem, está pegando né? o programa agora. A Bianca deve ser uma pessoa Exatamente, jovem. parece que sim. Não é? É novinha ela, Bianca? Ah, mas ela deve ter sensibilidade suficiente para entender esse caso. E sabe, está sendo importante a dona Terezinha vir aqui. Acho que está ainda a pessoa no telefone, vamos ver. É Bianca o nome dela. Bom, enquanto ela não vem, porque outros idosos que estejam vivendo uma situação como essa, abram o olho também, reclamem, Bianca? coloquem a boca no trombone. É o Celso Russomano. Ô, Brito, só um minutinho, Brito. É o Celso Russomano, tudo bem? Tudo bem. Bianca, nós estamos ao vivo para todo o Brasil pela Rede Record Televisão e para mais de 160 países. Estou eu aqui em Brasília, o Brito Júnior em São Paulo, junto com a Ticiane Pinheiro. E nós estamos recebendo a dona Maria Félix da Silva, de 82 anos, no programa. Ela é filha da dona Terezinha. A dona Terezinha nos ligou reclamando de que a mãe dela foi fazer um cartão de crédito no supermercado Barbosa e o cartão foi barrado por causa da idade dela. É verdade isso? Então, é que é assim, quando a gente faz o cartão da Tricard, eu faço e envio para a Tricard, né, que é o banco. A Tricard, ela é conveniada pelo banco, chamado Triângulo, né? Aí eu preencho a proposta e envio. Aí, no caso, o banco que aprova ela e manda para mim. E no caso dela, não deu para aprovar. Ele constou como política de crédito, né? E por Aí eu que- liguei por que lá essa na política? Tricard para Pois não, pode falar. perguntar o porquê. Ah, Aí eles falaram que quando a pessoa tem acima de 80 anos, automaticamente o banco não aprova qualquer cartão ou empréstimo, entendeu? Aí, no caso, não foi aprovado o cartão dela. pois é, Bianca, mas você sabia que isso é crime, Bianca? Hein, Bianca? Oi? Você sabia que é crime? O quê? É crime você discriminar o idoso e existe pena para isso. Eu vou mostrar para você o que diz o estatuto da pessoa, do idoso. Diz o seguinte, eu vou ler para você saber. Então, espera um momentinho, deixa eu falar. Tá bom, pode falar. Que é assim, eu sou apenas uma promotora de cartão, eu faço cartão do mercado, mas não é eu que aprovo, não é referente a mim que aprova. Eu envio os documentos, envio a proposta para a central da Tricard, que é conveniada ao Banco Triângulo. Então, é o banco que, no caso, ele que aprova. É ele que aprova ou rejeita a proposta. Então, não é referente a mim. Bianca, Se a senhora Bianca, deixa eu só quisesse explicar ler para você. alguma coisa assim, você teria que estar ligando na central da Tricard para conversar com eles direitinho. Tá bom. Eu vou ligar para conversar com eles, mas eu vou explicar uma coisa antes para você e para a direção do supermercado Barbosa. Quem comete o crime não é aquele que nega o financiamento, é aquele que nega pessoalmente. Tá bom? Como assim? Então, se vocês, como pessoas físicas, estão negando a ela o direito dela de operar um cartão, como todas as outras pessoas, sem discriminação, Então, deixa eu terminar, Bianca. isso que você Vocês não estão tá incidindo no crime. entendendo. Presta atenção. Peraí, Bianca. Deixa eu explicar para você. Você precisa conhecer a lei, porque daqui a pouco vocês negam o cartão para o idoso, alguém dá voz de prisão aí, vai todo mundo parar da delegacia de polícia. Então, eu tenho obrigação, em primeiro lugar, de eu te orientar. Olha o que diz o texto da lei. Olha o que diz o texto da lei, né?
discriminar a pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivos de idade, pena, reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Não é nem detenção, é reclusão. Então vocês, eu queria falar com alguém da direção do supermercado, porque eu tô vendo que você não tem força para resolver o problema, não é isso? Alô, Bianca? Oi, pode falar. Com quem que eu posso falar da direção do supermercado? Então, é que é assim, quem aprova o cartão, eu vou repetir novamente, é a central da Tricard. Se você quiser, eu posso estar te passando o número da central e você conversando diretamente com eles. Tá bom. Bianca, tudo bem, tá tudo em ordem, você já explicou isso, nós vamos entrar em contato com eles. Mas antes, deixa eu te falar, a direção do Barbosa tem que saber que a prática que está sendo imposta pelo banco é criminosa e de que os agentes do supermercado que estão operando para o banco podem ser criminalizados, podem responder criminalmente, você entendeu? Entendi. Tá, com quem que eu falo, por favor? Eu vou te passar o número, tem como você marcar direito? Peraí, você vai falar com a produção, você vai passar o número para a produção. Esse número que você vai me passar é da direção do Barbosa ou é do banco? É, diretamente com a Tricard, que é o banco que vai aprovar ou não o cartão da cliente. Tá bom, ok. Bianca, eu além de falar com eles, eu quero falar com a direção do Barbosa também. Senão eu vou ter que ir aí pessoalmente. E se a prática continuar, eu vou com a Dona Maria aí. A Dona Maria vai pedir o cartão. Se a prática continuar, eu vou ser obrigado a dar voz de prisão amparado na lei. No artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer do povo pode, a polícia deve prender quem quer que se encontre em flagrante delito cometendo um crime. E aí vai todo mundo para a delegacia de polícia. Ou seja, a sua equipe vai comigo para a delegacia de polícia. Então eu quero conversar também com o Barbosa. Você é funcionário do Barbosa ou é funcionário do banco? Então, teria como você me ligar daqui 10 minutos? Não, aí o senhor vai falar diretamente Bianca, com o gerente do Barbosa. Bianca, tá bom, eu vou te ligar em 10 minutos, eu vou te ligar. Só que passa pra minha produção o telefone lá do banco. Como é que é o nome do banco mesmo? Tricard, o banco é Triângulo. Banco Triângulo, passa pra minha produção. Em 10 minutos eu te ligo pra falar com alguém da direção do Supermercados Barbosa, tá bom? Tá bom, aí você liga e fala diretamente com o gerente, tá bom? Tá bom, ok. Ô Celso. Então, São Paulo, olha a situação. Brito. Olha aqui, ó. Sabe que o Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tem mais de 30 mil cidadãos acima dos 100 anos de idade? Isso é número confirmado pelo IBGE. Quer dizer, dá 0,01% da população. Mas dá para encher alguns estádios, né? Um estádio, pelo menos, dá para encher. 30 mil brasileiros têm acima de 100 anos. Pessoas que estão vivendo, que têm os seus privilégios garantidos por lei, como, por exemplo, não pagar o ônibus, colocar o carro estacionado numa vaga especial e que não podem ser discriminadas. Como é que o banco pode dar essa dica de que pessoas de uma determinada idade para cima não recebem crédito, financiamento, não se faz operações bancárias com pessoas mais velhas? Isso é uma discriminação, Ticiane. Pois é, ô Celso, a dona Terezinha estava falando que o gerente desse supermercado chama Carlão, tá? Então é uma informação que eu tô passando para você agora. E também eu fiquei impressionada com uma coisa que você me falou que eu não sabia. Eu queria até que você explicasse melhor. Se por acaso a empresa, ela fala para um funcionário, você tem que tomar essa atitude perante as pessoas, como no caso dessa mulher que falou pessoalmente que a dona Maria não poderia ter esse cartão, porque ela é maior de idade, ela está na melhor idade, né? Tem mais de 80 anos. Nesse caso, a Bianca, que seria a autora, por exemplo, do crime, vamos dizer assim, ela que levaria, de repente, uma voz de prisão, alguma coisa assim? Sem dúvida nenhuma, Tício, porque a partir do momento que ela tem conhecimento da lei, e ela sabe que aquela prática é criminosa, por isso eu fiz questão de dar conhecimento da lei para ela, ela está incidindo em crime. Agora, eu vou usar como exemplo aqui. A lei diz que é crime matar. Mas porque você não sabe que existe a lei, alguém fala para você, vai lá e mata, você não cometeu o crime,
Cometeu o crime do mesmo jeito. Mas mesmo a empresa, não é a grande empresa que ela trabalha... Que você deixa de cometer. Mas mesmo a empresa, por Então, exemplo, é uma ordem que ela recebeu da empresa. Então, por exemplo, você não vai atrás do presidente da empresa ou de alguém que é do poder acima dela, você vai realmente no funcionário que passou essa informação? Nós vamos para orientar. Nós vamos para orientar. Agora, ela, a partir do momento que ela toma conhecimento de que é uma ação criminosa aquela que ela está praticando, que é crime intitulado no Código do Idoso, ou seja, no Estatuto do Idoso, a partir daí, se ela insistir na prática, ela responde criminalmente. Porque qual é o dever dela nesse momento? É dizer para o chefe dela, não vou fazer mais isso porque é crime. E nenhum funcionário, de acordo com a legislação trabalhista, está obrigado a praticar crime no exercício do seu trabalho. Pelo contrário, ele tem que se negar. Entendeu? Entendi. As pessoas realmente esquecem que amanhã ou depois, se Deus quiser, né, a gente também vai chegar lá. Isso se Deus quiser, porque pode acontecer qualquer imprevisto a qualquer momento e a gente nem conseguir chegar acima dos 70 anos, dos 80 anos. Então a gente tem que ter sorte se a gente conseguir. E essas pessoas merecem o respeito, se não por outro motivo, mas principalmente porque nós jovens também vamos chegar lá e não vamos querer ser maltratados, ser discriminados e vítimas de qualquer tipo de preconceito. Isso é uma faca no coração de uma pessoa que tem experiência, que é uma reserva moral, que é uma reserva de conhecimento, que viveu tudo, que pode dar dicas e conselhos para os mais jovens e que de repente tem o seu direito desrespeitado. A gente vai continuar insistindo nesse caso com o supermercado Barbosa. Eu acredito, a Bianca, que é do supermercado, ela meio que jogou a responsabilidade para o banco. Não sei que banco é e tal, mas eu acho que a partir desse caso aqui, esse supermercado vai começar a tratar esse tipo de situação de outra forma, né, Celso? Pois é. Eu queria até aproveitar e perguntar para o Celso Brito, assim, ô Celso, a gente como consumidor, se a gente não procura a patrulha do consumidor e a gente quiser resolver sozinha, eu, como consumidor, eu iria atrás do supermercado ou atrás do banco? Olha, Tice, você vai atrás de quem está praticando o crime. No momento em que você está no supermercado e o direito seu é negado, como a gente está colocando aqui, e esse direito, né, é intitulado como crime, você mesmo pode chamar a polícia e qualquer um dos que estão nos assistindo hoje, nossos telespectadores que nos honram com muita audiência todos os dias, todas essas pessoas podem chamar uma viatura de polícia, dizer, no Estatuto do Idoso, a prática de discriminar o idoso é criminosa, o policial militar é obrigado a conduzir o caso para a delegacia de polícia. O delegado de polícia, conhecedor da lei por ser bacharel em direito, assim como eu também sou bacharel em direito, ele vai aplicar a lei àquele que está cometendo o crime. Então qualquer pessoa pode fazer, viu, Tícia? Muito boa a pergunta. Ah, que bom, né? Então... Eu fico me perguntando quantas vezes a dona Maria, de 82 anos, ao longo dessa vida boa que ela tem vivido, acredito que ela seja uma pessoa feliz, a gente percebe que ela está indignada, mas que ela faz as coisas, ela caminha, ela vai nas plantas. Tem imagens lá da casa dela, do dia a dia da dona Maria. Nesse período de 82 anos, ela já deve ter ajudado tantas pessoas jovens, os filhos, os netos, né? Ajudado com despesa, ajudado com conhecimento, ajudado de todas as formas, a cuidar das crianças, a dar um pouco de moral, a ensinar o respeito para essas crianças e levar uma pedrada dessa? Não. Isso não pode ser. A gente está em contato lá com o supermercado o Barbosa, que se diz o supermercado da família. Então, uma coisa tem que ser revista. Ou é o supermercado da família toda, ou não é o supermercado da família. Porque família tem que incluir, sim, os avós, os tios, enfim, as pessoas mais velhas. Enquanto a gente aguarda que esse supermercado tome uma providência, vamos ver se a gente chega lá. Vamos agora falar de outra senhora, também de 82 anos, é a mesma idade, que é a dona Alzira, que eu tinha citado aqui, das fraldas geriátricas, né? Segunda-feira ela veio ao Patrulha do Consumidor, porque no ano passado, no mês de junho do ano passado,
Ela comprou uma geladeira nova, mas depois de 2 meses de uso, essa geladeira começou a congelar todos os alimentos. Todos. Aí a geladeira já estava parecendo um iceberg. A assistência técnica não resolvia o problema. Então o programa da tarde precisou entrar no circuito e cobrar explicações. Vamos ver o que aconteceu. A aposentada Alzira Bezerra e o marido dela, Joaquim Bezerra, procuraram o Patrulha do Consumidor porque a geladeira comprada por eles no meio do ano passado apresentou defeito depois de 2 meses de uso e passou a estragar os alimentos. Aí foi quando eu chamei o técnico e ele veio aqui e disse para mim que era um problema na placa. Agora, o que o seu Joaquim não se conforma, né, seu Joaquim? É que o senhor comprou uma geladeira para funcionar há vários anos. Não foi para funcionar 2 meses. Não foi nada. E só estragou a alimentação que a gente põe. Começou a perder comida, perdeu tudo, e fruta, e verdura, tudo, queimava tudo. O que acontece? O casal recebeu apoio, o carinho do filho, que deu uma outra geladeira para os dois. O casal de idosos recorreu ao Procon para tentar receber o dinheiro de volta. A informação que eles me deram é que a Continental dizia que não ia pagar. Eles iam aqui reformar, arrumar, mas que não pagava porque eles estavam falindo e que não podia pagar. Então o Procon me deu o documento de volta e pediu que tomasse outras providências, porque eles não podiam obrigar a pagar, só o juiz. A dona Alzira, como não conseguiu resolver o problema com o fabricante nem com assistência técnica, procurou o Procon. Procurou o Procon de São Paulo. E a empresa respondeu o seguinte para o Procon. Vou ler a resposta. A empresa esclarece que, conforme serviço autorizado da MAB, a consumidora acionou assistência técnica apenas em um único atendimento. Em 19 de nove de 2014, o técnico trocou a placa eletrônica e a resistência do evaporador. Após esse atendimento, não constam mais chamadas ou atendimento no serviço autorizado da MAB. Ela foi marcando nesse papel aqui, né, os dias que ela foi pedindo atendimento. Então ela pediu no dia 13 de outubro, falou com a Renata. Depois, no dia 15 de outubro também, aqui ela fez uma ligação, tá aqui o número do protocolo. Depois ela fez no dia 23 de outubro. Significa o seguinte: passaram-se 30 dias a partir do primeiro dia em que ela fez a reclamação, que eles mesmos alegam ao Procon que foi feita a reclamação no documento enviado pelo Procon, que é do dia 19 do 9 de 2014. Vale o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor e o consumidor vai fazer opção ou pela troca do produto ou pela devolução da quantia paga. A produção entra em contato com a empresa. O que nós aqui no SAC temos como fazer é realizar realmente a análise do produto. Caso a cliente aceite essa análise, será feita amanhã, no período da manhã. E após a análise, eu posso passar um posicionamento para o senhor ao vivo, concreto, do que a gente pode fazer em relação a esse produto. Por quê? Para que seja afirmado se já fez a troca ou ressarcimento, eu preciso analisar o produto e ter ciência do que está acontecendo com o leite. Ok, perfeito. Acho justo e correto. A empresa vai até a casa dela, nossa equipe da Rede Record acompanha amanhã de manhã cedo, liga-se as geladeiras, faz-se os testes necessários, vai-se constatar o que ela está dizendo que congela em cima, congela embaixo, e que o técnico diz para ela que não conseguiria resolver o problema, que era um defeito de fábrica. Constatado isso, já que passou todo esse prazo, aí vocês dizem o que vocês vão fazer, tá bom? Tudo bem. Muito obrigado. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. E nós da Patrulha do Consumidor voltamos à casa do seu Joaquim e da dona Alzira. Vocês acompanharam toda a história, o drama que eles estão vivendo por causa da geladeira da Continental. E hoje pela manhã vem um técnico aqui, o Jonas, está observando aquilo que pode ser feito na geladeira para que ela volte a funcionar. Só que, pelo jeito, tá difícil, né, Jonas? Nós temos a dificuldade porque não temos aqui a peça necessária para ser trocada, né? É necessário um filtro para fazer limpeza no sistema, extrair o gás
e colocar o novo gás, porque ela apresenta ineficiência no sistema de gás. Tem que ser extraído o gás e a dificuldade é receber essa peça da fábrica, né? A gente tem que fazer o pedido, a partir de hoje faz o pedido para esperar ele. E a assistência técnica não tem essa peça? Não tem essa peça no local. Você tem previsão para essa peça chegar na assistência técnica? Não, eu não tenho previsão. Previsão, prazo, essas coisas só com o sistema da empresa. Aí é que a gente volta no ponto inicial e vamos ver. Dona Alzira, tá difícil. Tá difícil. E o que a senhora sugere agora? O que a senhora quer no momento? Meu dinheiro. A senhora não quer outra geladeira? Não, eu vou pôr fábrica de geladeira dentro da minha casa, né? Eu quero o meu dinheiro. Inclusive o gás dessa geladeira está espalhando de casa. E fica uma preocupação. Porque eu já estou preocupada. Eu penso que é do fogão e não é. Agora que eu venho percebendo que é da geladeira. O técnico veio aqui, um técnico experiente, conhece, só que infelizmente ele não está conseguindo resolver o problema por conta da falta de peça. Isso é com a fábrica. E a fábrica até agora não solucionou o problema da Dona Alzira e do seu Joaquim. E se você em casa tem um problema, nós vamos atrás da solução. Carlos Cavalcante para a Patrulha do Consumidor. Na falta de peça, eu peço. Celso Russomano, temos alguma providência tomada porque tá duro esse negócio de produto que não tem peça? Como assim não tem peça? Se tá no mercado tem que ter peça. Pois é, a peça, Brito, deveria estar guardada aonde? Na assistência técnica, né? Tem que ter um estoque de peças, mas as assistências técnicas não tem, as fábricas seguram as peças na própria fábrica e aquele negócio de pede a peça, às vezes a fábrica não tem no depósito da fábrica e o consumidor fica esperando. De uma forma ou de outra, nós temos aqui uma resposta da MAB, que é a fabricante da GE, da General Motors, da Continental e da DACO, né? Então diz aqui o seguinte, olha, vou ler para vocês. Conforme nós falamos, a senhora Alzira foi comunicada no dia 2/5/2015 que receberia a devolução do valor pago pelo refrigerador corrigido e que aguardaríamos o envio da nota fiscal de compra para darmos início ao processo de devolução. O prazo para o depósito em conta é de 5 dias úteis, após o envio da nota fiscal que recebemos somente hoje. Ao inserirmos os dados do Luiz Roberto e Filho e da senhora Alzira no sistema, apresentou um erro dizendo que o CPF estava incorreto. Acabamos de falar com a dona Alzira e novamente que nos passou o telefone do senhor Luiz para confirmar os dados. Estamos em contato com ela para fazermos essa confirmação. Após essa confirmação, será feito o depósito no prazo de 5 dias úteis. Grato, MAB, GE Continental, DACO. Então, tá aí a resposta. Parabéns à empresa DACO que tomou, a geladeira Continental. Parabéns à Continental que resolve o problema nesse momento, inclusive devolvendo dinheiro para ela corrigido monetariamente, como é o que estabelece a lei, tá certo? E a gente fica feliz de terem resolvido o problema, né, Brito? Ok, então, se você garante, é ponto para a dona Alzira e seu Joaquim. Que bom. Quem dera todas as pessoas com mais de 80 anos tivessem seus casos resolvidos de uma maneira mais rápida. Porque a dona Maria, com 82, está aqui muito brava, muito frustrada. Está muito triste, isso muito sim. Triste pelo ato de discriminação que ela vem sofrendo. Ela foi ao supermercado e não conseguiu fazer o cartão, porque, segundo o pessoal lá desse supermercado, pessoas idosas não podem ter o cartão de crédito do supermercado. A moça do supermercado, por sua vez, a Bianca, falou que o problema é que o banco não autoriza. Um passa para o outro e a gente tem que ter um contato e uma decisão se é o banco que vai resolver, se é o supermercado que vai resolver. Vamos falar com o Celso Russomano, porque a dona Maria está aflita, ela precisa de uma resposta, ela não aceita ser discriminada, Celso. É isso mesmo, Brito. E a gente já vai fazer a ligação
Lembrando que a dona Maria foi discriminada no supermercado Barbosa por não ter, ou melhor, por ter 82 anos de idade. Ao contrário, né? Por ter 82 anos de idade, ela foi discriminada e não conseguiu o seu cartão para fazer compras parceladas, pagar lá na frente com cartão de crédito. Nós estamos tentando aqui conversar com o Banco Triângulo, que é o banco responsável por esse processo de liberação do cartão. Está tocando aqui, nós estamos tentando falar com o Banco Triângulo, já falamos... Alô, de onde falam? Ricardo, boa tarde. Com quem eu falo? Karina. Karina é o Celso Russomano. Tudo bem, Karina? Tudo bem. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pela Rede Record Televisão e para mais de 160 países. Estou eu aqui em Brasília, o Brito Júnior em São Paulo e a Ticiane Pinheiro em São Paulo. Nós estamos recebendo uma reclamação de uma idosa com 82 anos de idade, a dona Maria Félix da Silva, de que ela foi ao supermercado Barbosa para fazer um cartão. Ela tem um rendimento de R$ 1.200 por mês, referente à aposentadoria. Ela foi negado o cartão para ela. Os prepostos do supermercado disseram que é prática do Banco Triângulo negar cartão de crédito para as pessoas com mais de 80 anos de idade. Só que isso está intitulado no Estatuto do Idoso como crime. E a pena é reclusão de 6 meses a 1 ano e multa para quem pratica isso. Eu gostaria de saber se essa é a prática realmente do Banco Triângulo, porque ela não tem o cartão de crédito. Foi negado o cartão de crédito a ela. Alô? Celso, oi. Eu vou passar para minha gerente, a Marisa. Tá bom. Tá bom? Muito obrigado, viu? De nada. Vamos conversar com a Marisa. Ele está ao vivo. Vamos conversar com a Marisa, que é a gerente do cartão, para ver se a gente consegue resolver o problema. Afinal de contas, a dona Maria não pode ficar na situação que está. Ela está sendo vítima de uma discriminação por idade e o pessoal está falando enquanto a gente está aqui conversando com vocês. Vamos ver. Estão dizendo lá que nós estamos ao vivo e está tentando chamar a Marisa, que é a responsável, para falar comigo. Vamos ver o que acontece. Estão conversando e a gente está aqui aguardando junto com a dona Maria, né? A dona Maria Félix da Silva, né? Então discutindo eles lá entre eles, dizendo que a gente está ao vivo aqui e para ver o que resolve. De uma forma ou de outra, a negativa é impossível, a lei proíbe. Bom, e aí, porque Brito? não é só a dona Maria que está passando por essa discriminação, deve ter outras pessoas da maioridade que também está passando por isso, só que não fez nada, né? Às vezes não reclama, né? É verdade, é verdade. As pessoas têm que reclamar, viu, Tici? As pessoas devem reclamar para fazer valer seus direitos. Senão nada acontece nesse país. Mas o caso é que nem a dona Maria. A dona Maria estava acontece. falando, ela que é da melhor idade, ela estava falando que ela tem muita vergonha, né? Ela ficou com vergonha, ela tá se sentindo envergonhada por estar aqui, ela está se sentindo muito triste. Ô, Tici, então, realmente, é uma dificuldade. Aproveitando que não atenderam no banco, ainda não chegou na gerente, em que situação a dona Maria descobriu que o cartão não ia ser refeito? Ela foi pagar alguma coisa, fez uma compra, teve que devolver? Como é que aconteceu? Quer falar, dona Terezinha? Posição. Você que foi saber no Fui mercado. saber lá. Daí eles falaram que não ia fazer o cartão devido à idade da minha mãe e pediu para esperar 3 meses para o nome dela sair do sistema. Aí alterava a data de nascimento dela. Aí faria. Peraí, eles queriam então mudar. Aí as coisas até mudam, né, Celso? Peraí, eles queriam inventar uma nova idade para dona Maria, diminuindo a idade dela, para que ela pudesse fazer esse cartão. Isso é crime, Celso? Claro, Ticiane, claro. É absurdo. Ela não pode fazer isso. Porque amanhã vão dizer que foi ela, dona Maria, que falseou com a idade. Né? Isso é crime. Então, nem os funcionários do supermercado podem fazer isso, muito menos a dona Maria. Ela tem que... Se ela tem 82 anos de idade, ela tem que assumir a idade que ela tem e as pessoas têm que respeitá-la pela idade. Eu fiquei aqui transtornado quando ela disse que sentiu vergonha. Como é que uma pessoa pode sentir vergonha de ter idade, de já ter feito tudo que fez pela sociedade, pela sua família, e ser tratada dessa forma e nada de resolver o problema e você vê que a família tentou de todas as formas possíveis e imagináveis. Não, e pedir para ela esperar 3 meses para o nome dela sair do sistema
para que ela volte lá e faça o cartão com a data de nascimento alterada? Jeitinho, né? Um jeitinho. Dá um jeitinho brasileiro, jeitinho errado, né? Pois é. Nós estamos aguardando. Por gentileza, você já tem a Marisa vai atender a gente? Estão conversando entre eles lá. Eu acho que estão tentando dar um jeito na situação. Foram pegos de surpresa, Brito. Certo, eu tô vendo com ela, só mais um momento, tá? Pois é, deixa eu te falar uma coisa. Ela vai atender a gente no telefone? Tá vendo com ela, tá dizendo que tá vendo com ela. E a gente está aguardando aqui. Mas vocês estão vendo a dona Maria aí? Ela tá varrendo a casa dela, lavando a louça dela, regando as plantinhas. É uma pessoa com todas as atividades, uma pessoa normal, ela não pode ser discriminada. Vou aproveitar essa lacuna que ficou aqui para perguntar para o nosso auditório, que também tem pessoas jovens e tem pessoas de mais idade aqui, se alguém de vocês acima dos 50 anos lembra, assim, de algum caso em que já foi discriminado também por causa da idade. Quem tem alguma história para contar, pode levantar a mão aí que depois a gente conversa. Ninguém? Todo mundo aqui numa boa? Tem nunca ali, tem uma lá já apareceram ali. 2 lá. Às vezes a pessoa tem vergonha de falar também, né? Mas você vê, sempre tem alguém com uma historinha para contar. Tem aquela senhora ali que tá falando. Pois é. Né? Aquela ali. Eu vou perguntar para a senhora o que aconteceu. Joga um microfone na mão da nossa amiga ali para dizer. Ela tá brava, ela já lembrou, já veio na memória, ela já ficou possuída. Já ficou brava ela já. Lembrou de alguma coisa. O que aconteceu com a senhora, dona? Como é o nome? Pode falar, por favor. Dalva. Dona Nalva? Dona Dalva. Dalva, o que aconteceu com a Inclusive, senhora? eu nem sou ainda idosa, eu tô com 58 anos, né? Pra mim, a senhora tem 35. Ah, obrigada, né? Viu, seu Brito, acontece o seguinte, eu fiz até o seu 2º grau para ver se eu consegui um emprego, sempre trabalhei em casa de família, sou honesta, ficava com a chave dos patrões, inclusive. Só que depois dos 40 anos, eu levei currículo em várias lojas, supermercados, e eles falavam para mim, por causa da minha idade, falavam, a senhora já passou dos 40, sabe? A gente dava aquelas desculpas, mas eu via, e eu senti muito isso. Tá vendo como Inclusive, é que é? eu fiquei muito revoltada, porque eu sou honesta, agora eu não tenho nem a aposentadoria do meu marido, que ele teve infarto, eu não recebo. Olha aí. Eu procurei, eu fiquei com uma filha de menor. Dona Dalva, não tive direito, mas então eu quero trabalhar. Eu cuido da minha casa, sou dona de casa. Atenderam o telefone no banco, Dona Dalva. Segura um pouquinho aí que a senhora já está contando a história. Já deu para entender a sua história. O banco atendeu lá. Não é uma área que tem esse tipo de informação. Peraí. Então, eu estou te pedindo para você ligar para a central de atendimento, cujo telefone é 3003-3099. Peraí, só um minutinho. Eu não vou ligar para a central de atendimento porque está sendo praticado um crime contra uma pessoa idosa, e quem está praticando é quem determina que o cartão não vai ser aceito porque ela tem 82 anos de idade. Eu não vou ligar para uma central de atendimento onde vai atender uma pessoa terceirizada, de uma empresa terceirizada, que não vai responder o que eu preciso que responda. Não vou. Eu preciso falar com a direção do banco ou com alguém responsável pelo banco. Você entendeu? Mas aqui essa área não é uma área que tem... Então me dá o telefone da diretoria do Banco Triângulo, porque veja bem, eu tenho 2 saídas para isso. Deixa eu lhe explicar, eu estou tendo toda a paciência do mundo, eu vou lhe explicar. Eu tenho 2 saídas para isso. Indiciar criminalmente o presidente do banco, porque vocês não querem resolver o problema. Eu vou pedir o indiciamento do presidente do banco por discriminação. Estou tornando público isso para todo o Brasil, que isso está acontecendo, que o Banco Triângulo discrimina as pessoas com mais de 80 anos de idade e vocês vão responder criminalmente. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu vou tomar as providências. Ela quer o cartão de crédito. O que eu preciso de vocês é que vocês liberem o cartão de crédito para ela. Só isso. Se vocês vão liberar, me digam, vamos liberar o cartão de crédito, eu vou dar por encerrada essa história. Se vocês não vão liberar o cartão de crédito para ela, vocês digam, nós não vamos liberar o cartão de crédito para ela porque ela é maior de 82 anos de idade. E o banco tem essa prática. E eu vou tomar as devidas providências. Como é que nós vamos tratar esse caso? Alô? Pronto. Oi, como é que nós vamos tratar o caso? Então, o caso, a orientação, né, que foi passada é que é via central de atendimento. Essa é a orientação. A orientação é, então, quem tem mais de 80 anos de idade não tem direito a cartão, é isso? Não é essa a orientação. O senhor ligando para lá, o senhor vai ter todas as informações, que é o canal que tem as informações.
que tem as informações competentes. Bom, Agora, então eu vou ligar para o agora, telefone, eu vou ligar para o telefone que a senhora está me pedindo. Eu quero só ver se o problema vai ser resolvido. É só isso que eu quero ver, se o problema vai ser resolvido, tá bom? Tá bom. Então passa, por favor, para a minha produção o telefone. Por favor, passa para a minha produção. Muito obrigado. Brito, é o seguinte, nós vamos falar com quem a gente tiver que falar. Com quem a gente tiver que falar, nós vamos falar para resolver isso. O que vai acontecer, eu vou lhe dizer. Ou nós vamos resolver isso de uma forma amigável, ou então nós vamos responsabilizar o presidente do Banco Triângulo, que eu gostaria que a nossa equipe levantasse pra gente quem é o diretor do Banco Triângulo, o diretor-presidente, porque eu quero falar com ele. Ele vai me dizer que ele está determinando esse tipo de prática aos seus funcionários, que por consequência determina essa prática aos responsáveis, ou seja, os funcionários do supermercado Barbosa. E assim, os idosos na ponta são tratados. Procedimento. A palavra que foi utilizada pela moça do banco é esse é o procedimento e está acabado. Foi mais ou menos isso que ela quis dizer. Mas na minha opinião, o procedimento do banco, as normas do banco, as regras junto aos clientes, não podem valer mais do que a lei. Você não pode ter um procedimento numa empresa, seja um banco ou qualquer outro tipo de empresa, mais importante do que aquilo que a lei garante. Isso não é admissível. Então foi bom esse caso da Dona Maria aqui, que está cada vez mais indignada com isso, mas no fundo, eu sei que a Dona Maria está vibrando, porque ela está dizendo assim, ó, botei esse negócio a limpo aqui, ó. Agora estão vendo que eu sou capaz com 82 anos. Faz muito bem de botar a boca no trombone, porque as pessoas às vezes engolem os problemas porque não tem força para resolver, né? Né, Tiziane? Pois é, a gente vai tentar aqui resolver o problema da Dona Maria, se Deus quiser vamos conseguir, mas eu vou trazer um outro caso, porque você de casa está acompanhando há alguns dias aqui na Patrulha do Consumidor o drama que o casal Dalva e Renato estão vivendo. A filhinha deles, a Rayane, de apenas 2 anos, ela precisa de uma cirurgia urgente na perninha dela que está quebrada. Aí o Programa da Tarde cobrou uma resposta das autoridades responsáveis e não vai descansar enquanto essa criança não receber o atendimento adequado. Veja a reportagem. Esse é mais um caso que envolve a saúde pública em que o Patrulha do Consumidor segue empenhado para solucionar. A costureira Dalva Sampaio veio ao Programa da Tarde porque a filhinha dela, Rayane, de quase 2 anos, precisa urgente de atendimento médico especializado para corrigir um problema nas pernas. E ela nasceu com um probleminha na perna? Isso, ela tortinha, ela nasceu com a perninha torta, né? Com a perna torta. Isso, quando foi com 6 meses, 8 meses, ela começou a andar e a perninha pegou e quebrou. Foi em julho do ano passado, no dia 26? Isso. E vocês levaram, no caso, a Rayane aqui para o hospital de referência aqui na Zona Sul de São Paulo, que foi para o Hospital Geraldo Grajaú. Isso, no Hospital Grajaú. E o que foi dito para vocês? Aí ela ficou 3 dias internada, aí todo mês eu ia lá, trocava o gesso, fazia raio-x, não colava, colocava o gesso, aí ficou assim 4 meses. Bom, e o absurdo toda essa história é que, Renato, vocês tinham uma agenda marcada com um médico na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Santa Casa que passa ainda por graves problemas financeiros, e vocês levaram a filhinha lá no dia 23 de dezembro para passar por ortopedista. Isso. E o que foi dito para vocês lá? Eles encaminharam a gente em seguida lá para o AME de Agabaú. Lá chegando no AME, o AME mandou voltar para lá. Santa Casa de Santa Cecília de novo. Chegando lá, ele informou que só daqui 6 meses, se der, segundo eles, um empréstimo que eles têm com a Caixa Econômica Federal, que ela estava passando aí por umas situações aí financeiras, né? Agora, me diga uma coisa, essa menina, ela tá tendo dores? E muitas dores. Muita dores. Ela não dorme direito, a gente não dorme direito, ela sofre bastante. No palco do Programa da Tarde, o doutor José Carlos dos Santos explicou a gravidade da situação. Qualquer fratura, Tiziane, você pode tentar inicialmente o tratamento que a gente chama conservador. O que é isso? Eu boto um gesso e tento levar para o lugar. Só que, tipo, 1 mês, 45 dias, não resolveu? Não tem alternativa, tem que fazer cirurgia. Após inúmeras tentativas de contato, nossa equipe não conseguiu falar com um representante da Santa Casa. A Santa Casa não deu nenhum retorno pra gente?
Celso. Então, a Santa Casa, Brito, tá fugindo da gente, não atende o telefone. Agora, quando a gente liga, eles desligam, a assessoria de comunicação desliga. Quando o caso foi retomado no programa seguinte, a Santa Casa enviou um comunicado informando como foram feitos os atendimentos da Rayane e também assumindo a responsabilidade pela situação. A Santa Casa de Misericórdia de São Paulo informa que está realizando atendimento tanto de emergência quanto eletivos, isso é para toda a população, gente, de todas as especialidades, e orienta que a mãe da paciente Rayane procure o posto pronto-socorro infantil da Santa Casa para dar continuidade ao tratamento. Ok. O repórter Carlos Cavalcante acompanhou os pais e a pequena Rayane no retorno ao hospital, mas não pôde entrar naquela instituição. Bom, nós estamos já há algum tempo aguardando aí a saída do casal. Nós estamos aqui diante do pronto-socorro de ortopedia e traumatologia. O que aconteceu, meu amigo? O que houve? Ele alegrou que a situação dela é um pouco crítica e não vai dar para fazer aqui, que estão sem condições de mexer com esse tipo de serviço aqui, pelo fato de faltar alguns materiais, alguma coisa dessa natureza aí. Peraí, para que a gente possa entender, olha só, nós estamos aqui diante do pronto-socorro de ortopedia e traumatologia. Estávamos com uma esperança muito grande que a sua filhinha fosse finalmente buscasse aqui um recurso para cirurgia. Sim. E vocês conversaram com quem? Com o doutor. Ele, segundo ele, é o especialista nessa área aí. Ele disse que a situação da menina é um pouco até de risco. Ele falou que é de risco essa cirurgia. E talvez quando ela crescer tenha que amputar a perninha dela. Ele falou isso para você? Vamos fazer o seguinte, vamos esperar alguém aqui da Santa Casa, que é uma entidade filantrópica privada, para a gente tentar saber o que realmente está acontecendo, qual que é o encaminhamento, qual é o posicionamento por parte da própria entidade, porque a mãe, olha, está em desespero aqui, está desesperada, sofrendo muito por toda essa situação, e a gente precisa agora, oficialmente, de alguém que possa conversar conosco e que traga aquilo que realmente está acontecendo. Vamos aguardar mais um pouco. Toda essa explicação que deixou a mãe bastante preocupada... Por isso que eu queria que o senhor... É a explicação das possibilidades do tratamento. Então, doutor, só para a gente agradecer aí toda a preocupação, o doutor Rogério é diretor aqui do hospital, o senhor, inclusive, é médico pediatra. Então, é essa maneira que eles receberam a notícia, então, para deixar as pessoas mais tranquilas, para que as pessoas fiquem mais tranquilas. Então seria uma possibilidade extrema. Isso não vai acontecer num primeiro momento. São possibilidades de tratamento, são possibilidades que precisam ser avaliadas no decorrer e na sequência do atendimento dela, na sequência do atendimento da criança. A gente vai buscar o melhor recurso para ela, que se nesse momento, devido às nossas dificuldades, a gente não conseguir dar, vamos tentar contatos com outros grupos de outros hospitais para que esse tratamento ocorra. Isso é um absurdo dizer para a família que vai amputar a perna dessa criança por desleixo do Serviço Público de Saúde de São Paulo. Então, se existe este problema, tem que ser resolvido, sob pena da Santa Casa, que recebe recursos do poder público, como a Prefeitura de São Paulo, responderem por perdas e danos e criminalmente, inclusive, pela situação em que se encontra essa criança. Porque essa mãe correu de um lado para outro, a pedido dos funcionários do serviço público, né? E do serviço terceirizado do serviço público. Fez o que pediram para ela. Só que quando ela bateu as portas da Santa Casa ou da UBS do Anhangabaú, ela não teve atendimento. Foi essa a grande verdade. Então, o que nós precisamos é o seguinte: nós precisamos do atendimento. Eu estou correndo por fora, nós estamos correndo por fora, tentando com entidades privadas que façam a doação dessa cirurgia também, porque o que nós precisamos agora, acima de qualquer coisa, Brito, Tice e todos que estão nos assistindo, o que nós precisamos é salvar a perna dessa menina. Acompanhe a continuação deste caso agora, no palco do Programa da Tarde. A gente ficou tão preocupado, mas tão preocupado, imagine os pais, quando alguém imaginou, disse que poderia ter uma amputação, citou essa palavra, provocou toda a dor da mãe, que nós inclusive convidamos o Dr. José Carlos dos Santos, que é nosso consultor aqui na área da saúde do Programa da Tarde, para... Bem-vindo, doutor. Bem-vindo. Boa tarde. Dar mais detalhes, esclarecer, porque o senhor viu
o exame da menina. O senhor, inclusive, ajudou a interpretar aquele exame, contou pra gente que ela nasceu com as perninhas arcadas, com problema congênito. Depois ela quebrou uma das pernas, porque as pernas ficaram fragilizadas. Ela tem 2 anos, essa menina, a Rayane, né? E essa história, doutor, que citaram aí de amputação, será que isso... Existe esse risco mesmo? Bom, Brito, primeiro deixa eu engolir seco para responder depois do que eu vi. Existem algumas fraturas que podem lesar artérias, vasos que levam sangue para a parte posterior. Mas isso ocorre brevemente. Por exemplo, fratura do braço, bem distal aqui no cotovelo, às vezes pode levar uma artéria que vai para o braço. E o braço sofre. O caso dela já tem 7 meses. Se tinha que sofrer, foi lá atrás. Não tem que sofrer agora. Mas você acha que dá para fazer a cirurgia? Tem que se fazer. Ela conseguir essa cirurgia e aí não precisa da amputação? Não. Ela não tem problema vascular. É isso que eu estou dizendo. Ela não tem problema de irrigação. O pezinho dela, você vê que é normal. Ela continua mexendo. Por que disseram isso, então? Assustaram os pais da criança? Pois é. Os pais estão até aqui. Eu queria aproveitar e falar um pouco com eles, porque a Dalva e o Renato estão aqui. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Eu gostaria de saber, Renato, fala pra gente o que vocês estão esperando, o que eles prometeram. Eles não prometeram nada, deixou a gente já ciente que eles não tinham recurso. E que ele repetiu 4 vezes que ia amputar a perna da menina. Ele falou com toda a firmeza isso aí, sem deixar nenhuma dúvida na gente. Ô Dalva, quando ele falou isso pra você, qual foi a sua reação? Eu desabei, não tive mais palavra. Me falou também que ela estava correndo muito risco. Perguntou assim se nenhum médico tinha falado isso para mim. Eu falei que não. Quer falar? Ele falou de uma forma que parecia que a minha filha estava em risco de vida, não só o problema da perninha, né? Ele falava assim, vocês não têm ciência que a menina está correndo risco, grande risco, e ficava repetindo isso. A gente vai ter que tirar um pedacinho do osso da perna dela para colocar nessa perna. E olha, eu vou deixar bem claro isso, é melhor logo amputar. Gente, ele repetiu isso várias vezes com firmeza. Sensibilidade. Dessa forma aí. Todos 6 médicos olhando para mim, com a cara tudo de bravo, né? Tudo assim, que eu me senti até desconstrangido. Até perdi até o jeito de falar perto daqueles monte de cidadãos lá, sei lá como é que chama isso. Imagina, assim, Brito, para o pai e para uma mãe ouvir isso dessa maneira. Eu tenho certeza. O doutor José Carlos pode até dar mais algum detalhe a respeito dessa minha visão. Mas eu acho que o médico ele tem que ser franco, ele tem que dizer o que se passa com todas as letras, mas ele não tem que ser agressivo, ele não tem que ser terrorista. Estou errado, doutor José? Não, está certo. Porque quem está do outro lado da mesa, a palavra já diz, é um paciente, é um cliente, é um doente. Eu estou do lado de cá, eu posso falar o que eu quiser, que eu não vou sofrer, não vou ter problema algum. Quem está do lado de lá? Ele vai receber uma notícia que pode desestruturar. Foi o que ela falou. Ela perdeu o chão, sumiu de baixo. Perdeu o chão. Riscos. Qualquer cirurgia tem risco. Ponto. Só que eu tenho que pensar, o risco é menos de 1%, menos de 0,1%. Eu vou atrás dos 99%. Nós vamos tentar resolver o problema. Se eu for sempre, por medo do pior, não fazer nada, nós devíamos estar mais ou menos, e não tínhamos nem descoberto a penicilina. Porque a medicina, eu tenho que, às vezes, ser um pouco mais, em qualquer área para pesquisa, você tem que tentar. O que eu falo, às vezes, com meus pacientes, eu não posso ficar, desculpa o exemplo. De braço cruzado. Claro. Exatamente, Tiziane. Olhando. O que está acontecendo é isso, estão de braço cruzado, olhando, esperando até o pior. Aonde? Pois é. Até por exemplo, me desculpa, entre fazer e não fazer, existe toda uma gama de ações. Exatamente. Então, vou esperar o quê? Numa queda, ela tem um trauma maior, me romper a artéria que eu falei? Não, porque a gente não vai fez esperar, a fratura. A gente porque não vai consolidou. Doutor José Carlos, o Celso Russomano, que hoje está lá em Brasília, a gente precisa novamente perguntar a ele, qual é a esperança que esse casal, Dalva e Renato, eles podem nutrir, eles podem ter em relação à solução da filha de 2 anos, Rayana,
que está com a perna quebrada há 7 meses, hein, Celso? Pois é, Brito. A gente ouvindo os pais falar, a Dalva e o Renato, deixa a gente indignado. Porque se os médicos estavam bravos, que estavam atendendo o casal, por imposição da nossa reportagem, por imposição de estarmos acompanhando um caso que é de total desleixo com a saúde pública. Porque, veja, os médicos, o Dr. José Carlos, que está aí com a gente, que eu vou dizer para vocês em casa, ele é perito do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, que é uma organização sem fins lucrativos que atende gratuitamente, presidida por mim. Sabe quanto eu ganho nessa organização? Nada. Eu ponho dinheiro todo mês para poder manter o atendimento gratuito. Sabe quanto o Dr. José Carlos ganha para ser perito do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor? Nada. Absolutamente nada. É um trabalho voluntário. E quando ele vem nos atender, a gente só tem que agradecer a ele 1 milhão de vezes, porque ele está deixando de ganhar dinheiro como médico para fazer o bem para outras pessoas. Então, os médicos que ficaram zangados com a pressão que nós estamos exercendo, que é uma pressão legítima, amparada pela Constituição, estes médicos irritados falaram o que falaram para a família, de que caberia a amputação, que o doutor Zé Carlos falou, é muito consciente. O pé dela não está roxo. Para quem não entende de circulação, quando o pezinho dela estivesse roxo, poderíamos dizer que está faltando a circulação. Mas no caso dela, não falta circulação. O pé está normal. O que acontece é que a perna dela está quebrada, está caída, está pendurada a tíbia. Porque não calcificou. Por erro do Sistema Único de Saúde. Por erro de quem fez o primeiro gesso nessa criança. Então estão errando lá de trás. Agora, se a Santa Casa não tem dinheiro, que indique outro hospital para resolver o problema. Não fica nessa enrolação que nós estamos vendo aí. Porque isso é o fim do mundo. A Santa Casa atende milhares de pessoas, atende. Só que tem um problema. Quando deixa de atender uma e essa pessoa tem uma grave lesão ou vai a óbito, a responsabilidade existe do mesmo jeito. Até porque todos que estão lá dentro estão recebendo salários para estarem lá. Não estão sem receber salários. Todos estão sendo pagos. Então vamos trabalhar para ajudar essas pessoas. Agora, o que eu falei tem propriedade ou não tem, Zé Carlos? Mas toda, Celso. Eu tenho 36 anos de médico. Uma coisa que eu aprendi com professores que eu tive o prazer de ter é o seguinte: eu sempre tenho que buscar um resultado. Eu não posso ficar deitado em berço esplêndido esperando que caia do céu. Nós temos que ir atrás, nós temos que fazer. O médico brasileiro é um dos melhores do mundo. Você vai em qualquer lugar do mundo, o médico nos Estados Unidos não faz 1/5 do que a gente faz, do que a grande maioria dos médicos fazem. Que a gente tem um trabalho árduo, pouco respaldo, só que não dá para cruzar o braço. Vai esperar até o quê? O que eu falei aqui, até que ela caia de novo e aí lese a artéria da perna? Qual seria a solução, doutor José Carlos? Minha opinião é que, com eu já conversei, é cirúrgico. Temos que corrigir a cirurgia. Vamos voltar, como eu dei o exemplo aquele dia. Quem que lutou sábado para domingo à noite? Anderson Silva. O que ele teve? Foi a fratura igual a dela na mesma perna. Pois é, e ele se recuperou, se superou. Mas 1 ano. Eu quero saber agora como que ela vai fazer essa cirurgia, como que a gente vai conseguir, a como Santa que você, Casa por não exemplo, tem jeito, como tá enrolando. você, sei lá, como que você vai ajudar o Celso Russumano, alguém tem que fazer alguma coisa? A gente tem conversado, eu tenho conversado bastante com o Celso. Não dá pra gente eu tentar arrumar tudo sempre. Esse caso eu fiz questão de sair atrás, e o Celso me ajudou. E aí? E a gente conseguiu. Conseguiu? Ela vai ter uma consulta amanhã com um cirurgião ortopédico pediátrico. Eu consegui um amigo pessoal, o Marco Dechedes, que é dono de uma empresa de material ortopédico.
vai dar de graça o material para cirurgia. Cirurgia para Rayane? Então, gente! Boa, doutor José Carlos. De graça! Não sou eu. Que bacana! Poxa vida, a gente falou e ele estava escondendo essa. Essa olha, é uma boa ação. Não sou eu. É o pessoal que, como eu, assistindo, revolta. O cirurgião ortopédico, o doutor Maurício Ueda, ele não queria nem que falasse o nome dele. Eu falei que você ia chorar, não falei. Por quê? Sabia. Porque não é propaganda que vai ser feita. Filho. Nós vamos resolver o problema de um bebê. Ela fez aniversário sábado, não é isso? Então, tipo, amanhã cedo, eu preciso de vocês no hospital que eu trabalho, que eu sou diretor, que nós vamos fazer um raio-x atual e 10 horas vocês vão ter uma consulta com o doutor Maurício. O Marco Lechese, que é o que vai fornecer o material de cirurgia, vai estar aguardando vocês também. Porque o doutor Maurício, quando disser, olha, vou fazer isso, vai falar com o Marcos, Marcão, eu não consigo chamar ele de Marcos, vai falar com o Marcão e ele vai providenciar o material necessário. E já vão agendar a cirurgia. Num hospital que tem o cirurgião ortopédico pediátrico, tem uma UTI pediátrica excelente. Não podia falar aqui, mas sem querer saiu que eu estava no Municipal de Barueri. Até o prefeito de Barueri nos ajudou. Olha, todo mundo vai ajudar. Parabéns tá? a todos. É isso que pode fazer. Parabéns a você também pela ajuda de sempre aqui no programa da tarde. E para vocês, olha, boa sorte lá com a Rayane, viu? Isso era o que estava faltando, uma atitude. Não é obrigação do Dr. José Carlos vir aqui para resolver qualquer problema. Pelo contrário, ele vem aqui para esclarecer, para interpretar os exames, para dizer quais são os riscos e tal. É o nosso consultor. Mas, outra vez, o Dr. José Carlos está surpreendendo a gente porque ele sentiu que não estava sendo cumprida a obrigação de médicos. Porque lá na Santa Casa vive uma crise muito grande e eles estão dando muita explicação, dificultando muito, até assustaram a família, pelo menos pelo que a gente viu, pelo que foi contado pela família aqui. E precisava era de uma ação. A ação é essa, vocês vão buscar o atendimento, já tem o médico. Boa Valeu. sorte. Tem o hospital tudo. Obrigado, tá, doutor José Carlos. Obrigado a vocês. Nós vamos acompanhar tudo em relação a Rayane. Celso, parabéns, achamos Celso. uma saída. E o que mais vai ter na patrulha amanhã? Porque ainda tem o caso da Dona Maria, vai ter que ficar para amanhã, lá do supermercado, porque o banco está dizendo que é inflexível, não tem jeito de aprovar esse cartão dela. Pois é. Brito, em primeiro lugar, eu quero agradecer o prefeito Gilberto Arantes, lá de Barueri, que colocou à disposição toda a estrutura hospitalar da cidade. É uma cidade com recursos, você sabe disso, e está ajudando a gente, assim como o Marco Lechese, que é o dono da empresa ML Materiais Ortopédicos, e o Dr. Maurício Ueda, todo mundo junto com o Dr. José Carlos, nós unimos as forças e conseguimos aí o atendimento. Isso não tira a responsabilidade do pessoal da Santa Casa, que tem obrigação de resolver. Com relação ao caso da Dona Maria, é o seguinte, nós estamos aí em contato com o banco, não resolvemos ainda. Isso está me indignando. Eu vou daqui de Brasília para São Paulo, amanhã estarei em São Paulo, junto com vocês, porque nós vamos resolver o caso da Dona Maria. Eu quero pedir para a Dona Terezinha, junto com a Dona Maria, voltarem amanhã. Nós vamos resolver esse caso, porque eu vou à porta do banco, sim, eu vou ao supermercado, e se nada for resolvido, pode ter certeza, amanhã vai todo mundo parar na polícia. Valeu, Celso Russomano, muito obrigado. Obrigado, doutor José Carlos. Boa sorte ao casal aqui, parabéns. A pequena Rayane. Amanhã é outro dia e as coisas vão começar a melhorar. Essa foi a Patrulha do Consumidor.